Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Médico para Paciente. Hoje a gente vai falar bastante de prevenção. Em muitos episódios aqui a gente fala bastante sobre como tratar, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de prevenção, que também a gente gosta muito desse assunto. Vamos falar bastante a respeito de como que a fisioterapia ajuda na prevenção de dor e como que a psicologia ajuda a gente a trabalhar melhor e manter o nosso dia a dia, evitando que a gente tenha alguns problemas relacionados a dores e emocionais também. Para isso eu estou aqui do meu lado com meu amigo Luiz Severo. Fala, Luiz! E aí, pessoal, boa noite. Bem, esse episódio está linkado com a perspectiva do livro. O livro que a gente está lançando, Você Não Precisa Sentir Dor, ele não é feito apenas para pacientes que sofrem de dor crônica, mas também para prevenção de pessoas que desejam desempenhar hábitos saudáveis na sua rotina. O poder do hábito é fundamental. Então, para isso, a gente vai estar trazendo aqui duas profissionais que colaboram com a gente, com alguns pacientes aqui de Campina Grande e região. Uma delas é a Érica, que já é fichinha carimbada. A gente vai começar a cobrar igual os outros podcasts sócio e tal, né? Depois da terceira tem cobrança. Érica, psicóloga e especializada em terapia cognitivo-comportamental, tão importante para os pacientes que sofrem de dor crônica. Obrigado, Érica, mais uma vez. Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Um prazer aqui estar compartilhando esse momento com vocês, falando de um tema tão importante. Show. E claro, a gente não tem como não falar de tratamento ou prevenção de dor sem ter na mesa uma fisioterapeuta. Então eu tô aqui com Clarice, fisioterapeuta, e ela que tem a expertise na parte de terapias manuais, trabalha com pilates, vai dividir com a gente aí muita informação. Obrigado por ter vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Estou aqui para ajudar. Vamos começar então com a Clarice Lispector, que ela já falou com a gente aqui nos bastidores. Clarice, conta aqui pra gente como é que é essa questão da terapia, o que faz um fisioterapeuta com as terapias manuais, quando que eu preciso ir, como é que trabalha, como é que você trabalha com essa questão? A terapia manual ela vai mais específica na causa da dor. Às vezes a dor ela tá no local, mas ela vem de uma outra região do corpo. Então, a terapia manual, a avaliação, ela vai partir desse princípio. A gente vai encontrar onde está surgindo a dor no corpo do paciente. E a gente vai lá, manual, né, com as mãos, identificar o que está causando aquela dor e tratar a raiz daquela dor. Então, a terapia manual, ela não tem Como é que eu posso falar? Muito mais que massagem? Sim. Muito mais. Muito mais. A massagem é a parte. Assim, quer xingar o fisioterapeuta? Ah, é? Exatamente. Quer xingar o fisioterapeuta? Quer xingar eu imaginei, falei, cara, Todo mundo vai Luiz, fazer massagem. Luiz é ousado aqui. Quer xingar o fisioterapeuta, chame ele de massagista, eu peço uma massagem, né? A terapia manual vai mais além. A gente vai estudar toda a estrutura, todo o músculo, a origem, a inserção. Saber onde a gente vai tocar é essencial. Então, uma boa liberação miofacial te deixa livre da dor por um bom tempo. Então, por exemplo, eu tô com uma dor no ombro e aí eu procuro você lá para avaliar minha dor no ombro. Aí você vai começar com a palpação, vai sentir, vamos supor, que tá no meu supraescapular, você descobriu o músculo. Aí você vai liberar ele e a partir dessa liberação, a tendência é que eu melhore a dor. Isso, porque a região, quando ela fica muito tensionada, o músculo tende a se contrair e fazer uma bolinha, como eu explico aos meus pacientes. Cria uma bolinha e aquela bolinha limita o movimento que causa a dor. Entendi. Então eu vou direto naquele ponto e faço a liberação. Dependendo do limiar de dor do paciente, eu inicio com uma agulha, que é o agulhamento a seco. Eu inicio com a agulha, deixo ela agir por um tempo e depois eu vou com as mãos. Muitas vezes eu vou com a distopressão, então eu só vou lá com o polegar, seguro e deixo o músculo ceder no tempo dele, sem forçar, para o cérebro não ter uma reação e aí vir a dor maior do que a que estava, que é a defesa do cérebro, né? E às vezes eu uso um óleo, então eu vou lá e faço a liberação do músculo no limite do corpo do paciente. Então o corpo do paciente fala com a gente, a gente sabe quando é a hora de parar, para a gente não acabar ferindo o paciente. Nos primeiros contatos tem uma dorzinha na pele, que dura em média 24 horas, e depois ela passa. É normal quando a técnica é feita pela primeira vez. Entendi. Depois a pele, ela vai se adaptando, ela vai conhecendo a técnica e você vai conseguir fazer mais rápido e o efeito vai durar mais tempo.
Uma frase que você falou bem interessante, o corpo fala, né? Sim. E a gente sabe que a definição de dor, que a gente coloca até no segundo capítulo do livro, é que é uma experiência sensorial, desagradável, subjetiva, relacionada à lesão real ou potencial. Veja que é muito mais do que eu estou encontrando num exame de ressonância. Pelo contrário, né? Às vezes o exame atrapalha e gera vários medos. Sim. E desses medos, catastrofização. E isso faz com que, meu Deus, eu tenho hérnia, eu tenho bursite, eu tenho tendinite. Érica, que acompanha todos os meus pacientes de Campina Grande, de Recife, de São Paulo, tudo, ela tem uma experiência muito grande nesses pacientes que sofrem de dor e que se tornam a própria doença. Eu percebo que às vezes o paciente ele está tão conectado ao sofrimento que ele não consegue mais ver luz no fundo do túnel. E aí é fundamental. Antes, o ideal seria antes tratar isso, mas quando não chega, a gente oferecer dentro dessa jornada contra a dor dele o apoio e a modulação do pensamento. Mostra pra gente como é que é essa modulação de pensamento para melhorar a dor. Então, os pacientes que sofrem com dor crônica, eles tendem a ter muitas distorções de pensamentos. Todos nós temos distorções de pensamentos, mas os que sofrem com dor crônica têm uma especificamente que é muito comum, que é a catastrofização. Então, eles costumam imaginar o pior cenário possível. Eu nunca mais vou voltar a ser quem eu era antes. Né? Ou aquele pensamento tudo ou nada, né? Ou eu volto a ser 100% ou de nada adianta. E aí muitas vezes eles se tornam, né? Eles começam a ser a própria dor, a mergulhar nesse sofrimento, porque a dor está muito próxima deles e eles tendem também a não reconhecer pequenos ganhos no avanço e isso prejudica muito o tratamento. Então a gente tem que estar lá sempre ajudando eles, né? A fazer essa modulação desses pensamentos, essa flexibilização, porque nós não somos os nossos pensamentos, nós temos que olhar para eles a uma certa distância. E uma técnica que você já falou, que eu até pergunto, eu gosto muito de perguntar ao paciente, o que você tem aprendido com a Érica? Eles amam, todos os pacientes amam Érica, e todos os fisioterapeutas, e todo mundo ama. E uma das técnicas é aquela técnica da visualização. Isso. Explica um pouquinho pra gente, que muitos pacientes, não, doutor, agora eu consigo imaginar uma vida melhor. Explica pra gente como é que isso interfere na experiência de melhora da dor. É porque muitas pessoas elas só conseguem ver o curto prazo. Por exemplo, é muito comum no exercício físico, né? Muitas pessoas não conseguem imaginar os ganhos a longo prazo do exercício físico e por isso elas não começam e fica esse ciclo. Então a gente tem que pensar não só no curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Então quando eu faço um exercício dentro da sessão de terapia, de relaxamento, em que eu com eles, né, faço com que eles imaginem um cenário diferente, o que eles gostariam de fazer se a dor não existisse e o que eles precisam fazer para começar a trilhar esse caminho. Aí que eles se engajam mais nesse tratamento. Ótimo. O nosso cérebro é muito interessante, né? Que a gente fica, cada coisa que a gente... E uma coisa que eu tenho percebido em alguns pacientes, que é exatamente o que o Luiz falou, que quando a gente dá um diagnóstico, por exemplo, eu tive uma paciente que me procurou, ela já tinha passado por cerca de uns 3 ou 4 colegas devido a uma dor abdominal crônica associada à diarreia. E aí a gente fez a colonoscopia, teoricamente eu não vi nenhuma grande lesão, mas ela fez um exame de fezes, que a gente chama de calprotectina, que veio bastante alterado. E aí acabou que eu pedi para ela fazer um exame de intrarressonância, que é quando a gente faz uma ressonância só do intestino delgado, porque eu pensei que pudesse ser uma região onde o colonoscópio, que é o aparelho de colonoscopia, eu passo pelo intestino grosso todo e ainda entro numa parte final do intestino. E aí aquela parte final que eu entrei com o aparelho ainda não tinha lesão. Mas provavelmente na segunda curvinha, depois que eu passasse, se meu aparelho chegasse lá, eu iria ver alguma coisa, porque na intrarressonância dela mostrou que ela tinha uma inflamação aguda que já estava fechando o intestino. E isso é muito característico de uma doença chamada doença de Crohn. E aí todos os sintomas associados que ela tinha, de dores articulares, lesões na boca, ela tinha umas aftas crônicas, batia bastante. E aí a gente começou o tratamento, ela começou a responder bem. Mas o que mais me chamou a atenção foi que na hora que eu falei que ela tinha doença de Crohn, botou na cabeça que tinha doença de Crohn. Aí foi pro Dr. Google. Meu Deus do céu, não sei, assim, pensei, não, normalmente a maioria dos meus pacientes, quando a gente diagnostica, porque demora tanto para conseguir diagnosticar, ele tende a entender a doença e a obedecer ao tratamento. Nesse caso, ela começou a se tornar doença.
Nossa, mas aí dá trabalho. Fico imaginando pro Luiz, que trabalha muito com isso, porque normalmente a maioria dos meus pacientes não são doenças crônicas, são doenças que agudizam e depois voltam e tal, eles ficam, mas não é um paciente que fica comigo por muito tempo, não. Agora a doença inflamatória intestinal, sim, a gente vai ficar vendo de 3 em 3 meses no início, depois de 6 em 6 meses, e aí depois não passa de 1 ano ele está voltando para mim, mas são os pacientes mais crônicos. Aí nesse caso ela se tornou... É engraçado, assim, que aí ela fez questão de colocar no Instagram que era portadora de doença de Crohn, e colocou... Ficou uma coisa assim, não que eu seja contra, eu acho que tem que conscientizar todo mundo que tem, o que é a doença, o que não é. Mas ela começou a enfatizar muito a vida dela, essa questão de ser portadora da doença. E isso me atrapalhou de um tanto, porque eu falava para ela que a doença, laboratorialmente, eu consigo ver se está respondendo ao medicamento, porque a calprotectina é um marcador inflamatório que estava em torno de 2.000, foi para 30. Então respondeu muito bem com a medicação caríssima, que melhora bastante. E aí depois a gente fez uma nova intrarressonância, que era o local onde estava começando a inflamar, desinflamou, deve ter tido uma questão cicatricial, não está perfeito igual estava antes, mas não está fechando igual estava antes, ela está com o intestino normal. Mas ela botou que a doença é crônica, como ela sabe, ela foi no Dr. Kugel, não tem cura, e não melhorava de jeito nenhum, questão psicológica. Ela me procurava e falava, volta daqui 6 meses. 2 meses depois ela estava lá no consultório. E aí, só consegui melhorar, só consegui ter um pouco de melhora nessa questão dela sentir que os sintomas estavam melhorando quando entrou a terapia. Que eu falei, cara, eu vou precisar que você vá para a terapia. Por mais que eu falasse, toda a consulta, eu falei, eu preciso que você vá, porque senão eu não vou te atender. Tive que dar um ultimato, porque senão estava difícil para mim, porque muitas vezes esses pacientes têm contato com a secretária, com tudo, no Instagram, meu Instagram é aberto, é cheia de direct lá. E aí, quando ela começou a fazer terapia, melhorou muito. Aí eu queria saber, como é que você trabalha quando o paciente vira... A doença é ele. Quando ele está bem laboratorialmente, clinicamente, mas ele não consegue ver a melhora na doença. Como é que você tenta trabalhar? Você está melhorando. Como é que você tenta conscientizar ele? Aí tem uma outra abordagem que deriva aí das terapias cognitivas, que é uma abordagem de terceira onda, que a gente chama terapia de aceitação e compromisso. E dos pilares dessa terapia é justamente ajudar o paciente a ver um contexto, a se ver em um contexto e não como um conceito. Assim, tentando explicar essa paciente que você comentou, ela começou a se ver como uma doença. Então, assim, tudo dela passou a atribuir à doença. Então, talvez outras áreas da vida dela, ela não estava nem olhando para isso, ela agora só queria ver a doença. Ela era muito mais do que um CID. Isso. Então, quando vem um diagnóstico, é claro que o diagnóstico é importante para direcionar qualquer tratamento, mas não é somente isso. Então, ela passa a se enxergar só aquilo, né? Dorme pensando nisso, acorda no outro dia só pensando na doença, e as outras áreas da vida dela, ela para de se envolver. Então, a gente tem que começar a resgatar nela essas outras áreas na vida, valores de vida que são significativos para ela, e também focar muito no momento presente. O mindfulness vai ajudar muito isso, porque ela já está pensando em todos os cenários aí possíveis do que a doença pode dar, sem ter essa paciência de esperar, né, o resultado do tratamento. Então ela começa a viver em função da doença. Então a gente usa essa abordagem para que ela possa ir se desfusionar, né, que é o que a gente chama, porque ela está muito conectada apenas nesse pensamento. É um ponto importante, porque o paciente que tem dor crônica, ele infelizmente a jornada dele é o quê? Vai no médico, o médico pede um exame. Aí o paciente é encarado então com que ele tem uma hérnia de disco lombar. Aí disso, tudo ele quer justificar por conta de uma hérnia de disco lombar. Então eu tô aqui com a fisioterapeuta, eu queria que você trouxesse pra gente. Vê, o nosso paciente, como a gente falou, é muito mais do que um CID, e a gente sabe que a hérnia de disco lombar é extremamente comum. Mas ela não necessariamente é a causa da maioria das dores. Sabe que a maioria das dores são musculares, faciais. E nem à toa que o fisioterapeuta é fundamental nesse contexto do paciente. Como é que você trabalha isso no paciente? Porque esse próprio medo, eu tenho hérnia de disco, eu não posso movimentar. Gera mais medo e mais cinesiofobia. Como é que você vai desconstruindo isso ao longo da sua formação com o paciente, nessa relação com o paciente? Eu gosto muito de conversar com ele, explicar. Antes de tudo, eu mostro as imagens, eu mostro o que está causando. Eu mostro que quanto mais ele se fecha ao movimento, mais a face, mais o músculo,
prende e restringe o movimento. E isso vai causar dor, é certeza. Então eu peço para ele se abrir para a oportunidade, depois da explicação, eu peço permissão para o toque. No que eu vou tocando, eu vou explicando para ele o que é que está acontecendo com a musculatura e com a fáscia, para ele ir entendendo. Então, eu sempre vou parando e vou pedindo para ele repetir um movimento. Por exemplo, quando ele sentava, doía. Eu faço um movimento, faço lá a liberação, toco num ponto específico que eu sei que vai responder positivamente para mim e peço para ele repetir o movimento. Falei, faça um movimento que antes você sentia dor. Ele faz, diminuiu. Falei, pronto, então isso é um sinal que a gente está indo no caminho certo. Então eu vou prosseguir, vou para mais pontos, o próximo que eu vou vai doer mais, mas a gente vai ter uma resposta positiva posteriormente. E aí ele vai deixando com que eu faça. Então eu vou explicando. A hérnia, ela poderia estar aí há muito tempo. Você só descobriu porque você fez o exame. Não necessariamente todas as dores que você sente é por conta da hérnia. A hérnia poderia estar aí há 5 anos, 6 anos. Ela não é a causa de todas essas dores. A falta do movimento, a restrição, o ficar em casa é o que está piorando o seu diagnóstico, as suas dores. E aí, aos poucos, com conversa, com explicação, ele vai cedendo e vai entendendo. Eu gosto sempre de trabalhar com um educador físico, com um profissional de educação física. Eu inicio o meu trabalho, eu falei, pronto, agora você vai ficar comigo menos dias e mais com ele. Então, eu tenho um acesso livre com ele e eu explico para ele, o paciente é assim, assim, assim. Você foca mais em tal movimento, menos nesse, que aí você vai ganhando a confiança dele e a gente trabalhando em conjunto, o paciente vai cedendo. Mas eu sempre vou naquela tecla, não diz que tudo é hérnia, porque não é. Exatamente. E quando que você pode, por exemplo, olhando assim, o paciente chegou, vamos supor, foi pro Luiz entravado, que eles falam, chega lá no Luiz, às vezes não consegue nem andar direito, o Luiz começa com os medicamentos lá e encaminha para você. Você faz a primeira sessão, você tem algum momento que você já vai encaminhar pro profissional de educação física ou tem que ficar um tempo com você? Como é que é essa questão? O que te faz falar, agora já dá para ir para educação física? O que você avalia? Quando ele volta sem dor. Quando ele chega para mim e diz, essa semana foi maravilhosa, eu dormi bem, eu caminhei bem, eu consegui brincar com minha filha, que é o que mais afetam, né? Aí eu falei, pronto, então agora a gente vai se ver menos, você vai ver mais. Chegou a hora de você ir fortalecer mais essa musculatura. Explico que é a musculatura que vai proteger as articulações. Então a gente precisa fortalecer a musculatura para ela proteger a coluna, a lombar, por exemplo. Entendi. Então eu falei, pronto, caso sinta a dor, volte e converse comigo. Mas a partir de agora você precisa fortalecer mais, agora não é mais comigo. Com dor, você ainda continua fazendo a liberação, tentando melhorar. Isso. Na hora que ele melhora a questão da dor, fica uma questão. Às vezes ele tem que estar zerado de dor ou tem que estar uma dor tolerável? Não, quando eu vejo que ele vai conseguir fazer os exercícios, às vezes eu até faço algumas demonstrações. Eu falei, faça esse tal exercício. Ele faz, doeu? Não. Aí eu vou e encaminho. Mas eu não chega o fim do tratamento da fisioterapia para ir. Sempre é um conjunto, é em dupla. É eu e o educador físico. Entendi, né? Porque muitas vezes o Luiz aqui, que é o especialista, ele gosta muito dessa questão de dor lombar, dor crônica, e aí sempre a gente está nesses bate-papos, na questão da fisioterapia, o tanto que ela é importante, e a questão da atividade física. Só que aí muitas vezes eu fico pensando, mas o paciente está entravado, não está nem andando, como é que ele vai para academia, né? Aí muitas vezes eu falo, né? Tem que ter um fisioterapeuta para te chamar para ele poder te ajudar, né? Para poder avaliar. Então, o paciente com essa questão de dor aguda, depois que passar por você, que você vê que ele está todo ok de dor, aí que vai para... Porque muitas vezes eles já querem ir direto para atividade física, aí eu acho que vira uma bola de neve, né? Porque vai malhar errado, vai travar mais ainda. Veja que quando a gente está falando de dor crônica, diversas são as causas,
E hoje em dia a gente vive duas epidemias, né? É a epidemia de dor, porque nós estamos mais sedentários, estamos mais obesos, estamos mais inflamados, nos alimentamos mal, ou então um sono desregulado. Ou então a gente vive uma epidemia de saúde mental, em que a gente é mais estressado, tem mais burnout, mais depressão, porque a gente se compara muito com o outro, né? Aí puxando para a Érica novamente. Érica, os nossos pacientes que têm dor crônica, mais de 60% deles vão experimentar uma doença psiquiátrica, um distúrbio mental associado. Estamos falando aí de ansiedade e depressão como os principais. Na tua prática, junto com os nossos pacientes, o que é que você tem observado de maior prevalência e como é que a gente trata esse paciente? Porque esse paciente está sendo manejado de várias formas, né? Ele está na alimentação, então está regulando o intestino, isso é fundamental na saúde mental. Ele está com o fisioterapeuta, então ele começa a trazer mais funcionalidade para ele. Ele está tomando medicamentos específicos, que são antidepressivos na maioria das vezes. E como é que você aborda esse contexto no paciente que sofre de dor e que você identifica sinais de depressão e ansiedade? Começando principalmente pelo sono, né? Aí porque os pacientes, por exemplo, com fibromialgia, chegam a dizer que preferiam não dormir porque acordam com mais fadiga, com mais dor. Então eles têm essa agitação, essa hipervigilância. Os pacientes com fibromialgia, eles são, assim, muito autocríticos, não todos, mas grande parte deles, né? Então, eles querem não só resolver os problemas deles, mas também de toda a família. Sim. Então, além da ansiedade e depressão, tenho visto muito o burnout associado. E é porque eles têm uma dedicação excessiva ao trabalho e têm dificuldade de se desligar, têm dificuldade de relaxar. E a gente entra naquele ciclo do estresse crônico que contribui para a depressão e para a ansiedade. Então, assim, e o próprio estresse, ele já diminui a serotonina, né, no cérebro, e a serotonina ajudaria aí a modular a dor. Então, é muito importante começar a ver pela rotina mesmo, tanto do sono, do exercício físico, porque, por exemplo, o paciente deprimido, ele tem muita dificuldade em se engajar em atividades. Eles esquecem, né, o que dá prazer a eles, que é a anedonia, o sintoma clássico de depressão. É a falta de prazer nas atividades que antes eram prazerosas. E essa ativação comportamental, que muitas vezes é passo a passo, micropassos, Luiz, assim, dia a dia, uma agenda de atividades para que eles possam aí gradualmente retomar algumas atividades. E um ponto fundamental que você tocou foi o sono. Aí a gente aprende que mais de 70% das vezes a terapia cognitivo-comportamental trazendo a higiene do sono é fundamental. Fala pra gente um pouquinho quais são as orientações básicas de um paciente para buscar uma melhora do seu sono de maneira não medicamentosa. Vamos começar pela exposição às telas, né? Então, muitas pessoas chega à noite, é o horário que elas mais se conectam com as redes sociais. Então, o cérebro continua ativado, é a hora que as pessoas começam a responder mensagens, a ver o que aconteceu de novidade no dia, assistir vídeos. E isso está muito relacionado à insônia. Então, assim, ter uma alimentação adequada à noite, não comer muito próximo da hora de dormir. A questão do café, né? Então, assim, cortar o café 6 horas antes de você ir para a cama. O exercício físico também não vai fazer exercício físico à noite, até 2 horas antes de dormir, porque tudo isso está deixando você hiperalerta, hiperativado. Tudo. Então, o sono a qualidade do sono começa no começo do dia, né? Então, assim, muitas pessoas acordam pela manhã e continuam na cama. É o horário que elas pegam o celular, começam a ver. Então, não, vamos acordar, vamos abrir a casa, se expor à luz, que isso é muito importante também para a produção de melatonina, que vai ajudar no sono da noite, né? Semana passada eu atendi uma paciente, e como sempre, é uma paciente de dor crônica, e eu falei de que eu expliquei para ela o que é dor, expliquei para ela o que estava causando a dor dela e mostrei, existe aqui uma proposta de tratamento em que você tem que entender que 60% do resultado não depende de mim, vai depender de você. Vai depender de você, juntamente com toda uma equipe multidisciplinar. A parte médica vai ser 30% a 40% com medicamento, mas é a sua constância no exercício, a sua constância na alimentação, a sua constância na modulação do pensamento. Aí foi quando eu falei, é fundamental você fazer o acompanhamento psicológico. Aí ela salta, o quê?
Psicólogo é coisa de louco. Eu não vou, não acredito nisso. E então, você via, aí eu já com muito contato com a Érica, eu já aprendi algumas vezes a perceber que tipo, são pacientes que têm medo de expor ou então de chegar perto de problemas que ele visivelmente tem. Como é que você visualiza, especialmente pacientes com fibromialgia, eles têm medo de se perceberem fracos, que se perceberem que necessitam de ajuda ou que não conseguem equilibrar todos os pratos. Isso afeta mais mulher, e a mulher é o paciente que mais sofre também de ansiedade. De que maneira você percebe esse medo e essa relutância de muitos pacientes em se perceber mais próximo do sofrimento? Que dentro da terapia a gente expõe feridas, abre feridas, juntamente com uma conversa instrumentada por um psicólogo, mas de que maneira você percebe isso? De que os pacientes têm medo muitas vezes? Muitos deles são bem perfeccionistas, né? E aí esse construto do perfeccionismo, quando ele é clínico, as pessoas têm muita dificuldade em demonstrar a sua vulnerabilidade. Então, se perceberem, né, sendo vulneráveis e expondo aí o que dói, suas dores, seus sofrimentos, é um passo às vezes difícil para algumas pessoas. É a resistência que muitas pessoas enfrentam. Então, assim, mas é um passo que aos pouquinhos, né, aí pelas beiradas a gente consegue, aos poucos, furar essa bolha e acessar essas dores. Muitas pessoas trazem traumas antigos que também contribuem aí para dores, né? Já tem estudos mostrando essa relação com traumas e fibromialgia, e muitas vezes também é difícil acessar essas dores. Mas quando acessa elas é preciso cuidar, né? Preciso aí expressar, cuidar, falar sobre elas para que você possa dar um novo significado a essas dores, a esses traumas. Essa questão de paciente com fibromialgia, quando ele me procura, o que acontece? Que é exatamente o que o Luiz falou. Se a paciente, nesse caso aí, não quer ir para terapia, porque faz parte do pilar do tratamento da fibromialgia fazer terapia, porque alguma coisa está acontecendo para gerar tanta dor, para ter um descontrole tão grande de hormônios, que é uma doença que não é da sua cabeça, se você tem fibromialgia. Tem um monte de coisa acontecendo que a gente tem que trabalhar. E a terapia faz parte do tratamento, como atividade física também. Aí acaba que o Luiz tem que aumentar a dose do opioide, tem que aumentar a dose do antidepressivo, e aí normalmente são mulheres, porque acomete mais mulheres, tá? Isso tem vários estudos. E aí o que acontece quando elas me procuram? Estão constipadas. Uhum. E assim, é uma constipação dificílima de tratar, porque um dos principais efeitos colaterais dos antidepressivos que são utilizados e dos remédios da fibromialgia é a constipação. E aí a gente tenta, eu não posso suspender o remédio, porque se eu suspender ela vai ficar toda cheia de dor, e aí vai piorar, vai começar a virar um ciclo muito pior, o Luiz não vai conseguir tratar ela mais, e aí eu preciso investigar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, se o paciente, na anamnese eu já identifiquei que ela tem a constipação por conta das medicações, é tentar ver com o Luiz se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Normalmente é promover mais atividade física, ver se a alimentação está realmente adequada. Eu, como exame, se ela tiver mais de 45 anos, eu vou explicar para ela que ela precisa fazer a colonoscopia como prevenção, porque provavelmente ela não tem nenhum sinal de alarme. Essa constipação dela eu já estou vendo pela anamnese, que é por conta dos remédios que ela está tomando, porque se eu falar que ela tem que fazer uma colonoscopia urgente, porque isso pode ser alguma coisa, ela vai entrar num estado de alerta tão grande que vai piorar tudo. Então eu explico que a coluna é prevenção, e normalmente se eu encontrar algum pólipo, alguma coisa, ela não está constipada porque tem um câncer crescendo ali, ela não tem nenhum sinal de alarme, mas ela tem que fazer porque tem mais de 45 anos, a gente faz com prevenção. E aí a gente eu tento explicar tudo para ela, essa questão, porque assim, um dos efeitos colaterais dos triciclos, como a amitriptilina, como os opioides que ele vai ter, é essa questão da constipação. Então, se você está sofrendo com constipação e faz uso desses medicamentos, você tem que trabalhar melhor a atividade física, beber mais água, e tentar o máximo que você conseguir ir para um psicólogo, porque uma vez você trabalhando melhor a sua questão emocional, o Luiz, o seu neuro ou o seu psiquiatra vai conseguir diminuir a quantidade das medicações. E aí, diminuindo a quantidade das medicações, os efeitos adversos, que são a constipação, a boca seca, né,
que tem na amitriptilina vão diminuir. Então, não é que você vai ficar para sempre, você vai ficar por um tempo bom. E o que mais é engraçado, Luiz, não sei, acho que você deve pegar mais isso. Quando a gente passa essas medicações que os pacientes têm síndrome do intestino irritável, que são doenças que costumam cronificar, o paciente fala, mas eu vou tomar esse remédio o resto da minha vida. Ele mal começou a tomar, e às vezes ele nem tomou, ele já está falando, vou tomar. Normalmente eu falo, você ainda nem começou a tomar, mas quando você vê que você vai ficar bem, você vai querer tomar. E aí o que acontece? Quando começa a ficar bem, para de tomar sozinho. Aí volta tudo de novo. Você tenta trabalhar essa questão de, não para de tomar sozinho, como é que... A medicação no tratamento de dor crônica existem períodos específicos. Por exemplo, no tratamento da enxaqueca, a orientação é pelo menos 1 ano. Antes disso, a chance do paciente recidivar com novas crises a curto prazo é grande. Então, se você, comecei a tomar topiramato, venlafaxina, antidepressivos importantes, estou lá modulando a dieta, estou lá diminuindo a tensão, estou fazendo liberação miofacial, mas eu não faço a modulação do ponto de vista químico, porque a enxaqueca é um distúrbio cerebral, é uma tendência genética e há uma hiperatividade do nervo trigêmeo e isso desencadeia uma série de alterações bioquímicas. Se eu não faço um tratamento adequado por um tempo específico, o paciente depois de 2 meses ainda fica bem, tiro, depois de 2, 3 semanas começa a voltar geralmente, porque é multifatorial, ele pode estar fazendo tudo direitinho na alimentação, doutor, mas eu voltei a ter, sim, não quer dizer, mas quando você modula o cérebro por um tempo específico, você consegue tratar essa disruptura de neurotransmissores. Já no paciente com fibromialgia, o que a gente recomenda? O paciente não vai ficar com a mesma medicação a vida toda. A gente passa um período de 3, 6 meses com a medicação. Poxa, eu tô indo muito bem, eu tô modulando o intestino, eu começo a diminuir medicamentos e acrescento outro, como canabidiol. Não, eu começo a diminuir medicamento e acrescento nutracêuticos, outras medicações alopáticas que podem trazer esse mesmo resultado com menor potência, mas como ela tá sob controle, tá tudo bem utilizar. Então o paciente, aí vai ter hora que vai ter uma piora. Quando tem uma piora, identificamos qual é uma piora do ponto de vista o quê? Mais emocional, saiu da alimentação, ou não, é a atividade da doença, maior relevância e você reintroduz as medicações. Ou seja, uma coisa que a Érica me ensinou, de que o paciente com dor crônica, antes eu dizia assim, ao longo de toda a conversa, falava e finalizava dizendo, veja, é importante você entender que dor crônica não tem cura. E isso era que me chamou a atenção, e é muito importante o feedback, porque os pacientes, eles começaram eu acho que essa frase começou a tocar de um jeito que eu não gostaria que tocasse no paciente. E isso começou a trazer um pouco de perda de esperança. Então hoje a frase que eu utilizo é: a fibromialgia, a dor crônica é uma doença com tratamento por tempo indeterminado. Tamo junto nessa. Ponto. Muito melhor. Muito melhor. Parabéns a Érica, porque até eu fiquei triste, eu já ia ali chorar. Muito melhor. Muito melhor falando isso. Porque assim, mas a real é essa. Não, mas essa tá muito seco. Só que eu acho que a minha ansiedade em tratamento faz com que eu, às vezes, queira meio que dar muitas informações ao paciente na jornada, só que ele não está pronto ainda para todas essas compreensão, né? E às vezes essa necessidade, não, eu quero, tipo assim, ele tá na alfabetização e eu quero que ele fique no 3º ano agora. E vai comigo, bora, vem. E acaba que às vezes ele toca o quê? Na frase que nem era tão importante. Eu falei de várias coisas, mas ele ficou com a frase, o doutor Luiz disse que não tem cura, né? Mas isso é né? Ele já pensa que é terminal, que vai morrer por conta disso. Isso tudo. Foi muito ansioso. Então assim, a coisa que eu... É uma coisa que já tem o sistema... Como é que eu vou viver sempre com essa dor? Aí nesse contexto, para falar com Clarice agora, a gente sabe que cada vez mais está na moda, os pacientes eles estão lá em curva de melhora da dor lombar, da cervicalgia. E uma das modalidades que a gente vê muito ser colocado é o fisioterapeuta encaminhar para o Pilates, quando ele próprio é instrutor também. Você é instrutora de Pilates também. Sim. Pronto. Então, como é que é esse translado do paciente que sai de uma fase que, na minha percepção, o Pilates, ele é, para além de prevenção, ele também é tratamento de dor? Sim, com certeza. De que maneira? Explica pra gente. A gente faz o acompanhamento quando o paciente chega, ele me pergunta assim, quanto é que eu vou pro Pilates? Quantas sessões eu preciso? Eu falei, vai depender do seu corpo. A gente vai depender da resposta do seu corpo e da sua também. Porque eu costumo falar que é 1 hora comigo e 23 horas é ele por ele mesmo. Uhum. Então tem que ter aquela ajuda dele, né? Quando o paciente ele diminui a dor,
eu sei que ele vai conseguir fazer aquele movimento. Eu sei que agora a parte é fortalecimento, conscientização, eu encaminho ele para o Pilates. Então, acabou a fisioterapia, acabou a terapia manual, agora a gente vai evoluir, tá? Mais um passo. No Pilates, a gente consegue trabalhar o fortalecimento, a consciência corporal, que é importantíssima na dor lombar, equilíbrio, muitos idosos também pegam na dor crônica, na dor lombar. Trabalhamos o equilíbrio e a prevenção, que é o importante do Pilates, é a prevenção. E, por exemplo, Clarice, se chega, a gente estava falando de fibromialgia agora, chega uma paciente para você que tem dor no corpo inteiro, porque normalmente elas têm dor em várias partes. Como que você vai trabalhar? Por exemplo, se ela está chegando, você pede para ela falar onde está doendo mais, como é que você começa o trabalho em pacientes que têm dor em vários pontos? A avaliação é importantíssima, na avaliação. A gente ouvir tudo que o paciente tem para falar, onde dói, onde não dói, que hora dói mais, que hora dói menos. A partir da avaliação eu vou saber como eu vou conseguir trabalhar. Se eu já começo no solo, se eu começo com equipamento, se eu começo com força, ou se eu começo apenas com a mobilização do corpo em geral. No Pilates a gente tem o trabalho no solo, o trabalho com bola, o trabalho com os acessórios, que é o anel do Pilates também, e nos equipamentos, que é com molas. A força do equipamento é por molas. E aí, na avaliação, eu vou saber a que ponto ele consegue ir, para que eu não piore ele, eu melhore. Então, na avaliação, eu vou saber se ele vai conseguir ir para a máquina, se ele vai conseguir iniciar no solo, sem peso, só com o corpo dele mesmo. E assim a gente vai vendo a resposta dele aula após aula. E, por exemplo, se eu não tenho dor nenhuma crônica, tipo, eu quero fazer Pilates. Para mim, é bom para prevenir alguma coisa? Sim. Seria indicado para prevenir dor, algum tipo de dor que eu tenha no futuro? Sim, com certeza. Previne, fortalece, define. Alongamento, essas Alongamento, equilíbrio. Eu sou muito... Dizem que a galera... eu penso em fazer Pilates. Dizem que a galera sua Pilates mesmo. É porque tem aquela versão de que Pilates é para idosos. Isso. Semana passada eu fiz um vídeo de um rapaz de 27 anos, foi o primeiro dia dele no Pilates, e ele tava todo se tremendo. Nossa. E aí eu fiz o vídeo, aí ele falou, na aula ele falou, nunca mais eu vou falar das idosas. Não, porque fica imaginando, tem um monte de coisa. Tem que ter muito consciência de movimento, gente. Eu quero ter um tempo na minha vida pra fazer Pilates, eu acho tão legal. Eu vou filmar. Vai ser aquele mico. Meu Deus do céu. Érica, vê só. O nosso paciente que tem dor crônica, e ele geralmente tem uma percepção de que eu quero resolver para ontem, né? Ele é imediatista e ele quer para ontem. E cabe a nós, profissionais de saúde, mostrarmos para ele que isso não é uma corrida de 100 metros, que isso é uma maratona, que isso é uma jornada, que o consultório ele não é uma oficina que eu chego lá e conserto, mais uma escola. Então a educação em saúde, ela perpassa todos os profissionais que fazem parte do nosso grupo. Isso faz com que a gente acabe falando a mesma frase, falando na mesma ideia para o paciente. E o paciente vai se perceber e se tocar de que ele tem que fazer a parte dele. De que maneira a gente consegue, de maneira mais assertiva, engajar o nosso paciente nessa longa jornada? Eu não vejo outra forma a não ser reconhecer cada pequeno passo que ele der. Só que, assim, muitas vezes ele chega querendo um resultado muito rápido porque ele está muito cansado de procurar muitos tratamentos e nunca chegou a um diagnóstico correto, a um diagnóstico assertivo que direcionasse ele para um tratamento eficaz. E aí vem a desesperança, né, de melhorar. Falta essa vontade porque ele está muito cansado, está desesperançoso, e a desesperança também está presente aí como um sintoma depressivo. Então, muitas vezes está aí alimentando a dor, os sintomas de depressão, a ansiedade para que tudo se resolva. Então, é muita paciência que a gente tem que ensinar, no caso, na psicoterapia, ele a ter.
E esse reconhecimento importante é a caminhada, é o processo, e parar um pouco e relaxar, em vez de só pensar no resultado final, faz muita diferença. Porque muitos pacientes chegam pra gente, e aí, dona Maria, eu já chego geralmente, quem é paciente vai saber, tá mais magra, pode ser até mentira às vezes, mas eu sempre falo, tá mais magra, parabéns, como é que tá as coisas? Agora você contou pra todo mundo, eu não vou mais acreditar. Né? Tá mais magra, vamos parabéns. Editar. E me diz, como é que tá? Aí muitas vezes ela, ai doutor, começa dizendo assim, ai, melhorei não melhorei, aí eu vou no prontuário, aí eu começo a perguntar aquilo que ele dizia que não fazia por conta da dor. Aí eu, e como é que tá aquilo? Não, eu tô fazendo, a filha, ele tá fazendo isso, aí a senhora tá percebendo? Então de que maneira a gente parece, nós seres humanos, eu falo assim, nós seres humanos, às vezes temos mania de querer ficar vendo o que falta no copo, mas o copo que já tá cheio, a gente não repara. A senhora consegue ver que antes a senhora não dormia, mas passou a dormir. É o primeiro passo para uma vida sem dor, é dormir melhor. A senhora percebeu que antes a senhora não pegava seu neto no colo, agora a senhora trouxe ele. A senhora veio de cadeira de roda e agora a senhora veio só de muleta. A senhora não percebe esses pequenos passos? Então, a gente tem que sempre estar reforçando, porque isso é o que a gente chama na psicologia de reforço positivo. Isso faz com que o comportamento se repita. Então, muitas vezes eles não conseguem perceber porque eles querem voltar a ser exatamente como era antes. Mas isso também é um processo, é uma caminhada. Então, assim, é muito importante que toda a equipe esteja ajudando, reforçando isso dele. E aí, o paciente que melhora um pouquinho, sobretudo os que têm fibromialgia, eles já querem dar conta de tudo. Então, assim, um dia de muita dor, estão lá, né? Se entregam realmente, porque precisa um dia de mais descanso. Um dia que melhora, já querem dar conta de tudo, resolver todos os problemas, arrumar toda a casa, resolver os problemas deles, dos outros, e aí vem novamente a dor. Então é muito importante isso, porque a mudança de hábito, ela é um processo também que demora e que exige também muita energia, muito tempo, recaídas são esperadas, né? Então é bem importante que eles comecem a perceber isso. E aí a gente, às vezes a escrita terapêutica é importante nesse processo, para que consiga aí demonstrar um pouco das emoções que antes, como que tá mudando o comportamento dele e se engajar em novas atividades que envolvam lazer. Eu acho uma coisa interessante, Eric, é, por exemplo, existem dois perfis assim que me chamam bastante atenção, que são pacientes que às vezes, normalmente mulher é assim, na maioria das vezes, né? Quando ela começa a sentir alguma alteração no organismo dela, no corpo dela, porque ela já foi desde pequenininha aí no ginecologista, tudo, ela já vai procurar um médico, já vai procurar ajuda, não tá legal, minha menstruação alterou, tô com uma dor aqui e tal. Em alguns casos, quando não tem acesso, que infelizmente isso acontece bastante, demora-se bastante para procurar um médico, tudo. Já um outro perfil é um paciente, normalmente homem, que ele vai postergando o máximo possível, ele começa com uma dor abdominal numa região da barriga e vai indo, aí o hábito intestinal muda, aí ele começa a perder peso, aí começa a perder sangue. Quando ele está perdendo sangue, que ele assustou, ele vai procurar um profissional e aí a gente vai atrás do diagnóstico. Nesses dois casos é bem diferente como eu vejo os pacientes. Por exemplo, quando a mulher já vai ali, ou então um paciente pode ser homem, que ele já está vindo no início da dor, ele costuma responder melhor ao tratamento nessa questão nos pequenos ganhos. Doutor, estava numa intensidade 9, 8, agora está 5, ele já vê que melhorou, ele já não vai... Agora, quando vem um paciente que já tem muito tempo, tudo, ele quer para ontem, que é o que o Luiz falou, por exemplo, agora está muito ruim, agora eu quero que fique bom, igual estava 3, 5 anos atrás. É a sua função de fazer isso. Então, isso é um desafio bem grande para a gente na medicina, quando o paciente, principalmente quando a dor é algo crônico, né? Quando é algo, por exemplo, que o paciente infelizmente não teve acesso ou ficou com um sintoma que na verdade é um câncer de intestino, normalmente às vezes vai melhorar um pouco com a cirurgia, vai ter uma questão ou outra que ele vai voltar a evacuar, vai diminuir a dor com o tratamento. Mas quando é uma doença que o tratamento é medicamentoso e envolve outras áreas, o paciente, às vezes, ele quer para ontem algo que ele ficou passando mal por vários anos.
Existe alguma coisa que a gente possa fazer para mostrar para o paciente, além, porque assim, no caso eu vou ter um momento muito pequeno com ele ali, vou ter uma terapia com ele, mas para mostrar para ele, a gente não vai voltar igual estava 5 anos atrás de um estalar de dedo, porque normalmente assim, tem alguns pacientes que têm constipação, mas a constipação não começou ontem, começou há 10, 15 anos atrás, e aí vem procurando, doutor, agora eu estou evacuando de 10 em 10 dias, e o meu sonho é evacuar todos os dias. E aí a gente, cara, você já tem 10, 15 anos que está evacuando de 10 em 10 dias, se melhorar para 4, de 4 em 4 dias, de 3 em 3, que é quase que o normal, vitória. Mas quando a gente consegue, já tá de 4 em 4, de 3 em 3, ainda não considera que está legal. Fica exatamente isso que o Luiz falou. Chega frustrado porque não chegou na expectativa dele. É minha função, às vezes, já quebrar essa expectativa e falar, você não vai evacuar já na primeira. Fico pensando que, às vezes, eu vou quebrar uma expectativa que ele está pensando, ele vai conseguir me fazer evacuar todos os dias, seria uma hipótese, né? E aí eu não vou conseguir fazer isso. Porque o organismo dele já se adaptou, já teve uma alteração anatômica, já teve uma extensão toda das alças, ele nunca mais vai evacuar todos os dias, se é que algum dia ele evacuou. Aí, será que eu já quebro a expectativa? Eu posso incorrer na que o Luiz falou, uma doença que não tem cura? Como é que seria nesse caso, assim? Assim, no processo terapêutico, como a gente vê o paciente semanalmente, a gente pode trabalhar mais a fundo com ele essas expectativas, a trazer mais para a realidade. Ele está muito no campo do pensamento e está pouco no campo do real, da experiência do dia a dia, sabe? Então a gente consegue assim trazer ele, fazer com que ele expresse mais sobre essas expectativas, trazer um pouquinho mais ele para essa realidade, flexibilizar um pouco esses pensamentos, porque ele está muito com a rigidez de regras. É como se ele tivesse imposto uma condição para ele. Na minha vida só vai melhorar se eu voltar a fazer isso. Então ele impõe essa condição. E ele fica muito preso nessa condição e deixa também de explorar outras coisas na vida dele. Então a gente trabalha a partir de flexibilizar esses pensamentos, essas regras que ele mesmo está impondo. Porque assim, é bem difícil. Então, assim, eu sempre tento encaminhar para terapia, porque eu confio demais, já fiz muita terapia, gosto muito, já fiz cognitivo comportamental, TCC, e já fiz psicanálise. Então, não tem preconceito nenhum, gosto das duas, tudo. Mas normalmente esses pacientes são mais idosos. Eu tenho uma dificuldade bastante em conseguir convencer, não sei como é que o Luiz faz. Normalmente o paciente idoso é um pouquinho mais difícil da gente conseguir convencer de procurar um analista, eu tento conversar, normalmente eu tento conversar com a acompanhante, que normalmente é mais nova, a importância de levar a mãe, uma senhora de 75 anos que nunca foi num psicólogo, que não vai mexer com a cabeça dela, que não vai transformar ela, sabe? Eu tento, às vezes, utilizar o acompanhante para me ajudar nessa tarefa, porque não é fácil. Luiz, como é que você faz para convencer um idoso que ele tem que ir num... O idoso diz, tem jeito mais não, doutor. Aqui não tem como melhorar, não. Não adianta, psicóloga nenhuma. Aí eu vou pela família, eu porque a família familiar. Ajuda, porque essa família... Aí eu digo, vê, a senhora percebe como ela tem medo, e isso é um comportamento disfuncional, que isso vai se intensificando. Eu preciso que a senhora me ajude. Eu pergunto, a senhora já fez terapia? Ela, não, doutor, terapia é muito bom. Então olha isso aí, a sua filha está fazendo terapia, isso pode ajudar na sua dor. Aí eu explico como pode ajudar na dor. Vai diminuir o estresse, vai fazer com que a senhora pare de ter tanto medo, vai ajudar até na fisioterapia. Então eu vou tentando dar sentido para ela do porquê ir para o psicólogo. Porque aí o paciente começa entendi. E a gente se surpreendeu, né? A gente tem pacientes que são idosos e foram talvez os que mais se engajaram na entrega, né? Na abertura de percepção de, nossa, hoje, doutora Érica me mostrou e eu consegui enxergar de que o que trazia a minha dor era o estresse na família. Então eu parei de me estressar com fulana, com Beltrano. Então é interessante como eles começam a entender a origem das dores dele. Tá bom, ela tem artrose, tem hernia de disco, mas o contexto emocional era o grande descompensador. E quando ela encontra alguém que dá suporte de entendimento e faz com que faça sentido. Olha, quando você vai para tal fulano, você volta bem pior. Será que não está acontecendo isso? Então, a gente não é sobre culpabilizar, mas é sobre tirar o peso do diagnóstico de um CID
em cima dela e distribuir para outras classes, que é o que acontece. A dor crônica ela tem diversas facetas, né? É isso mesmo, e gerenciar esses estressores, né? Às vezes o estressor tá dentro de casa. E o paciente idoso, por exemplo, a gente tem, durante toda a nossa vida, fomos formando crenças. Então, assim, para a gente flexibilizar uma crença em alguém de 40, vai ser um pouco diferente de flexibilizar em alguém de 60, 70. Então, muitas vezes a gente tem que usar de outras estratégias dentro da psicoterapia para adaptar para esse público. Porque terapia, na minha área, assim, muitas vezes eu preciso nessas questões de doenças crônicas, mas, por exemplo, às vezes chega um paciente para mim que é etilista, chega com 80 anos, varia de esôfago, eu preciso que ele pare de beber para ontem. Que já sangrou, já teve um monte de problemas, já tinha que fazer terapia de ligadura. O tratamento só vai ser efetivo se ele realmente parar e obedecer. E aí às vezes ele fala, não, doutor, parei de beber hoje. Eu falo, cara, não é assim que funciona, entendeu? Você tem uma dependência, eu preciso que você procure ajuda especializada, um psicólogo, comece a tomar as medicações corretas. E aí, normalmente, esses pacientes, se a família não levar, porque tem que entender que existe uma dependência também, aí a família tem que atuar. Porque aí eu falo, se não levar, ele não vai parar de beber, e aí eu não consigo fazer mais nada, porque o fígado já está todo duro. A cirrose nada mais é do que fígado duro. O fígado já machucou tanto com a bebida que ele virou uma cicatriz igual a nossa pele, toda dura. E aí o sangue não consegue entrar dentro dele. E aí uma vez o sangue não consegue passar dentro dele, vai por outros locais, começa a extravasar, começa a ter varizes, porque o sangue tem que passar todo dentro do fígado para voltar para o coração. E aí ele fica com a barriga grande, fica com varizes de esôfago, que são aquelas varizes que você vê nas pernas de algumas pessoas, ele fica no esôfago. Se furar, o paciente às vezes perde 2, 3 litros, às vezes é sanguíneo. E aí eu tento explicar, mas aí muitas vezes, quando eles conseguem fazer, eu só consigo ter um ex-etilista quando ele fez terapia. Porque é uma dependência extremamente grave. As pessoas não imaginam tanto que a pessoa precisa de ajuda para parar de beber. Porque ele não estaria bebendo aquele tanto se ele soubesse dos malefícios, e aí a dependência química deixa ele todo... É um dependente químico, só que a nossa sociedade, devido à legalização, propaganda toda hora e tal, eles pensam que não tem nada demais, mas é uma droga extremamente maléfica. E aí eu só consigo otimizar quando o idoso, a idosa que tem cirrose devido ao álcool, começa a fazer essa terapia. Porque aí ele vai conseguir, vai ter as abstinências, eu posso até auxiliar, mas ele começa a entender. Porque tem um monte de trauma, aí tem a família, porque a bebida, a gente teria que fazer um podcast só para isso, mas a bebida causa um monte de problemas familiares, né, junto com... Aí traz um monte de... Aí às vezes a filha tem uma história que aconteceu alguma coisa, a mãe e tal, e aí vira uma... Normalmente é uma consulta de mais de hora com o paciente cirrótico, porque eu tenho que controlar tudo e sempre é uma terapia. Eles me contam um monte de coisa, a gente chora, um chora, outro chora, porque eu tenho que tocar nesses assuntos, porque ele não pode ficar mantendo os mesmos hábitos. E aí atrapalha tudo. Certeza. E aí agora que a gente já está terminando, né, a gente deixa sempre um espacinho para vocês falarem, darem uma mensagem final. Clarice, agora você tem um espaço para você falar a respeito... Da atividade física, de que você pode fazer para prevenção das dores crônicas com a fisioterapia, com o pilates. O momento é todo seu. Eu costumo dizer para meus pacientes que o movimento cura. Ficar parado é pior. Então, não é porque você está sentindo dor que você tem que ficar deitado em repouso. O repouso vai piorar a sua dor. Então, procurar sempre se movimentar. É uma caminhada logo cedo. É um pilates, é um alongamento, é uma ida na praça, conversar com os amigos, mas se movimentar, se prender, se fechar é pior, porque aí entra todo o fator psicológico, né, também, que afeta e aumenta a dor. Verdade. Érica? Eu queria dizer, né, para as pessoas que sofrem com dor, para não desistirem. Acho que isso é super importante para, assim, reconhecer cada passo, para assim, vibrar com cada pequeno avanço no seu tratamento e que não desistam, porque nós temos toda uma equipe dedicada, né, a ajudar e os pacientes a terem mais qualidade de vida, a ter uma vida sem dor. Sem dúvida. Gente, episódio, sem dúvida, vocês já têm que classificar em 5 estrelas no Spotify. Não esquece de seguir a gente, estamos no Spotify, no YouTube, no TikTok, @de-médico-para-paciente. Acompanha o nosso Instagram também, @drluissevero.neurocirurgia. @Dr. Daniel Martins.
Fisioterapeuta Clarice Dias. @psi_Erica_Santana. Então não deixe de acompanhar a gente e qualquer coisa estamos à disposição. E claro, aproveitando, não deixem de ter acesso ao livro de médico para... ao livro Você Não Precisa Sentir Dor. O livro feito para você tratar e prevenir suas dores. Forte abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Tudo de bom. tchau.